Então, nós vamos começar a apresentação pública dos resultados, né, durante o estágio pós-doutoral do Tiago Rodrigo Kep, né? Então, Tiago, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? E fique à vontade, então, para fazer sua apresentação e depois nós abrimos para eventuais perguntas. Então, Beleza. obrigado. Compartilhar aqui. Aparece minha tela certinho aí. Tá no mudo, Zanata. Beleza. Bom, eu agradeço o convite, eu agradeço o professor e todos os participantes, a plateia. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje é o resultado de pesquisa que eu fiz durante o meu pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, no Laboratório HYPES, sob a supervisão do professor Marcos Zanata. E eu dei o título dele como Data Filter Optimizations from Hardware to Software, porque basicamente, durante a minha pesquisa, teve duas frentes. Uma centrada no co-design entre hardware e software, o processamento da operação de filtro, e um outro lado teve, a outra frente foi otimização em software para melhor utilizar essa operação, focada no otimizador de consulta de banco de dados. E essa apresentação ela é dividida nessas duas partes, mas que são complementares, tem uma relação entre elas. Por que da operação de filtro? Primeiro, porque é uma operação vastamente utilizada, super importante e onipresente em diversas aplicações centradas em dados. Ela pode estar presente em sistema de banco de dados, em ciência de dados, em análise de genoma, em machine learning, em aplicações em que, em algum momento, precisam fazer o filtro ou uma classificação dos dados. E essa operação, por esse motivo, ela é uma operação muito custosa, porque ela processa um vasto volume de informação, aplica um critério de seleção para gerar um subconjunto menor filtrado desses dados. E essa seleção é feita através de operadores de comparação, operadores de filtro, como de igualdade, de ranges, diferenças e comparações de strings, etc. E esse subconjunto ele pode ser reutilizado na mesma aplicação ou por aplicações, ou por outras aplicações que são executadas na sequência ou que utilizam esse filtro de alguma forma. Por exemplo, aplicações em pipeline, em que a entrada de uma aplicação, a saída de uma aplicação, a entrada da próxima aplicação, e assim em diante. Um exemplo mais concreto seria a execução de consulta no banco de dados. Temos aqui um exemplo de uma consulta que seleciona o ID, o nome de pessoas que moram em Curitiba. Então, o que é feito do lado do banco de dados? Ele primeiro transforma essa consulta num plano de execução, e esse plano de execução é uma árvore que é composta por operadores, onde cada nodo dessa árvore são operações que serão executadas pelo banco de dados, e essas operações podem ser vistas como funções em C, funções em C++, em que a engine de execução do banco de dados chamará essas funções para executar o que ela precisa fazer. E essa execução pela engine é feita numa abordagem bottom-up, que primeiro começa a execução dos operadores que estão mais embaixo nessa árvore de execução, seguindo até a raiz da árvore. E entre os operadores são trocadas informações. Um operador mais embaixo envia sua saída como entrada para o próximo operador em cima da árvore. A execução dessa consulta funcionaria da seguinte forma. Primeiro é feito um scan da tabela pessoa, depois é chamada execução do operador de seleção, que carrega da memória, a coluna cidade, realiza o filtro das linhas que correspondem à cidade de Curitiba e gera um bitmap resultante ou um vetor de índice, que indica quais linhas que passaram nesse filtro. Esse bitmap, então, é repassado para o próximo operador, nessa árvore, e esse operador também pode ler alguns dados de memória, utilizar esse bitmap para realizar o seu processamento e, no caso da projeção, emitir quais nomes e ID de pessoas que moram em Curitiba.
Contudo, operações de filtro como essa têm algumas questões que precisam ser discutidas e estudadas. A primeira é porque ela é uma operação muito custosa devido ao alto volume de dados que são transferidos entre a memória e a unidade de processamento. E também entre os vários níveis de cache até que o dado esteja estabelecido nos registradores da CPU para que então o filtro possa ocorrer. Isso é um problema recorrente, bem conhecido na literatura, que é chamado de movimentação de dados. A movimentação de dados, ela é bem caracterizada já, e existem trabalhos que comprovam e indicam que muitas aplicações como essa, centradas em dados, gastam a maior parte do seu tempo de execução transferindo dados entre esses vários níveis de memória, em vez de processá-los. Então, o tempo maior é gasto nessa transferência, em vez de realizar o trabalho útil que a aplicação precisa fazer, o que gera também um custo energético muito alto. Uma abordagem para tentar reduzir esse problema em banco de dados é utilizar decompressão de dados. O primeiro objetivo da compressão de dados, que surgiu quando começou a utilizar em banco de dados, foi a redução dos dados armazenados. Isso na década de 70, 80. E depois também para tentar minimizar essa transferência de dados que ocorre entre a memória e a CPU. Porém, as operações, comumente operações de compressão, elas requerem uma operação de decodificação, e antes que os dados sejam filtrados. Essa operação ela é muito custosa. Normalmente ela é mais custosa do que realizar o filtro direto no dado descomprimido. Então, precisa primeiro carregar esse dado até o processador, descomprimir esse dado e depois realizar o processamento do dado. Para evitar esse alto custo da decodificação, existem algumas técnicas de compressão mais leves, vamos dizer assim, como a técnica de dicionário, que visa basicamente diminuir um pouco, que diminui um pouco a taxa de descompressão, mas permite que seja realizado certos filtros direto no dado comprimido. Bom, como funcionaria a codificação por dicionário? Basicamente, ela recebe um conjunto de valores originais, descomprimidos, percorre esse conjunto, verifica quantos são os valores distintos que existem nesse conjunto e computa quantos bits são necessários para representar esses valores. Sabendo desses bits necessários, é gerado então um código com no máximo n bits, que é o número de bits para representar os valores originais. Esse código é armazenado no lugar do valor original. Nesse exemplo, temos aqui um conjunto de entradas que é uma coluna de estados, que representa os estados em que cada pessoa reside. Cada estado é representado por 2 bytes, originalmente. Então, é computado quantos estados distintos que existem nessa coluna. No caso do Brasil, são 26, 27, mais Brasília, né, Distrito Federal. Então, são 27 valores. Para representá-los, são necessários 5 bits. Então, para representar cada estado, eu preciso de 5 bits, é necessário 5 bits. E é atribuído um valor de codificação de até 5 bits para cada valor de estado. Por exemplo, o estado Acre, eu tenho o código de 5 bits sem zero. O estado Alagoas, eu tenho o código dos primeiros 4 bits em zero e o último em 1. E assim em diante. E esse código comprimido de 5 bits é armazenado no lugar dos 2 bytes, o que gera uma redução de armazenamento de pelo menos 3 vezes. E, além disso, permite, aplicando algumas técnicas, que depois eu vou mostrar, realizar filtros diretos nos dados comprimidos. Bom, sabe-se então que é possível reduzir a quantidade de dados e realizar filtros nos dados comprimidos, porém, a movimentação ainda continua lá. Mesmo comprimido, essa coluna ou esse dado, ele precisa ser transferido da memória até o processador para então realizar o filtro. E tem um problema adicional, que é a operação de filtro, ela fica mais custosa
E para extrair o resultado do filtro também existe um custo extra. Principalmente porque o código de compressão ele pode não ser alinhado em bytes, o que inibe certas operações vetoriais. Primeiro precisa, então, alinhar esses bytes, esse valor codificado em bytes. No nosso exemplo, eu tenho 5 bits para cada estado, então eu precisaria alinhar esses 5 bits em pelo menos um byte. E como é feito esse alinhamento, é preenchido os bits faltantes com zeros. Eu teria 5 bits, preenchendo os 3 bits que faltam para preencher um byte, colocaria mais 3 zeros, finalizando com um byte para cada valor codificado. Isso é bem custoso. Bom, para tentar resolver esses dois problemas, o primeiro problema pode ser resolvido com o processamento de memória, que é o problema de movimentação de dados. Isso pode ser resolvido ou mitigado utilizando novas arquiteturas de memória que têm processamento na unidade, no dispositivo, que basicamente são arquiteturas baseadas em memórias 3D, memórias novas, que adicionam novas unidades de memória lógicas dentro do dispositivo de memória e permite também operações vetoriais. É provado que essas memórias elas podem mitigar essa movimentação de dados e podem ter uma melhor performance energética. E como funcionaria? Nós temos a arquitetura, né, padrão, que é utilizando o processador e a memória convencional, e basicamente o que se faz é substituir a memória convencional por um dispositivo de processamento de memória, e podendo ser possível executar a operação dentro da memória, mas essa execução ela não é imediata, precisa de certas adaptações para que a operação possa ser executada diretamente no dispositivo e de tal forma realizar, por exemplo, um in-memory data filter, que é realizar um filtro de dados diretamente na memória. Isso, então, é uma ideia para tentar realizar a operação de filtro diretamente em dado comprimido, utilizando processamento de memória, para, primeiro, continuar reduzindo os dados armazenados. Todos os dados ainda, eles permanecem em memória, evita a transferência desses dados, não precisa de uma operação de decode, e é possível utilizar operações SINT na memória. Então, essa ideia permite atacar esses quatro, utilizar dessas 4 características, features. E como isso pode ser feito? Primeiramente, a gente tem aquela compressão particionária que eu apresentei, que ela reduz os dados armazenados, mas ela tem o problema de falta de alinhamento de byte, e também que inibe algumas operações vetoriais. Para resolver esse problema, a ideia é criar um relaxamento desse dicionário, que é basicamente cada código comprimido agora, e eu utilizo o mesmo código do dicionário original, porém eu faço o padding dele antes de armazenar. Eu faço o padding do valor do código do comprimido, preenchendo todos os bits que faltam para preencher um byte. E esses bits que faltam, eu seto eles em 1. Então, se eu tinha 5 bits para cada estado, os 3 bits faltantes, mais significativos, eu preencho com 3 uns, para completar um byte. E esse novo valor é o que é armazenado, para aquela coluna. E, aliado a isso, é criado uma máscara também, que basicamente utiliza esse valor comprimido e o bit menos significativo, ele em vez de ficar em 1, ele é resetado para 0. E essa máscara é útil mais para frente para executar o filtro, que eu vou mostrar agora. Como então seria executado um filtro utilizando essa estrutura de compressão de dados? Se eu tenho um filtro pelo estado Acre, eu primeiro acesso o dicionário, localizo a entrada correspondente ao estado Acre, obtenho a máscara relacionada a esse estado, eu replico essa máscara quantas vezes forem necessário, conforme o número de unidades de processamento que eu tenho na unidade vetorial. Nesse caso, por exemplo, supondo que a unidade vetorial
seja de 4 bytes e que ela suporte a granularidade de 1 byte. Então, eu replicaria 4 vezes a máscara, uma vez para cada byte. O próximo passo é ler o conjunto de dados comprimidos da memória. Eu leio de 4 em 4 bytes. Após estabelecer esse conjunto, esse slice do conjunto de dados de entrada num registrador, é feita uma operação de XNOR com a máscara, e essa operação de XNOR visa, basicamente, setar todos os bits do meu dado que vai passar no filtro em 1, exceto o bit mais significativo, e dos dados que não vão passar no filtro, vai ter pode ter um ou mais zeros no meio desse dado. Basicamente é isso. Seta todos os bit 1s para os valores que passam no filtro, e os que não passam deixa em zero. E os que não passam podem ter valores em zero lá, terão valores em zero. Isso facilita na hora de tentar realizar a próxima operação, que é a operação de soma. Eu somo 1, e essa soma 1, basicamente, ela zera todos os bits daquele dado que vai passar no filtro, e somente o bit mais significativo fica em 1. No caso dos outros valores que não vão passar no filtro, esse bit significativo vai ficar em 0. E depois extraímos os bits. O bit mais significativo, que vai estar em 1 ou 0, o que tiver em 1 é o que passou no filtro, o que tiver em 0 é o que não passou no filtro. Que é o caso do valor do valor que está na posição 1 e na posição 3. O bit mais significativo está em 1 e o menos significativo na posição 2 e 4 está em 0. E assim nós temos o bitmap resultante de forma gratuita, como operação de shift. E esse bitmap pode ser repassado para o próximo operador, utilizar desse resultado de filtro. Para analisar essa operação e o custo e o desempenho dela, eu fiz um experimento utilizando um benchmark de banco de dados chamado TPCH, de 1 gigabyte. Realizei o filtro em colunas de até 5,8 megas, utilizando essas operações, só que vetoriais, as operações que eu mostrei de XNOR, de soma 1 e de shift, e comparei essa execução com o processamento em AVX 512, que representa a arquitetura x86, em que os dados precisam ser transferidos entre memória e a CPU, e no Vima, que é uma arquitetura de processamento de memória que suporta unidades vetoriais de 8 KB. Realizei esse teste e o experimento, os resultados que obtive é que essa operação executada diretamente em memória, ela tem pelo menos num conjunto pequeno de dados, né, de coluna, um conjunto pequeno de colunas ali, um ganho de desempenho de pelo menos 2 vezes mais rápido, pelo menos. Eu acredito que esse desempenho pode ser melhorado conforme o conjunto de dados for maior. E a gente consiga utilizar ainda mais o processamento as capacidades de processamento do dispositivo de memória, de processamento de memória. E em conclusão dessa parte, a conclusão primeira é que é viável realizar o processamento de filtros de dados diretamente em dado comprimido, utilizando o dispositivo SPIN. Para isso é necessário apenas algumas operações aritméticas e lógicas básicas vetoriais. Não é necessária a operação de decode, o filtro pode ser realizado direto na memória, sem decodificar. A extração do bitmap, utilizando esse alinhamento que eu fiz, né, preenchendo com uns ali para alinhar em bytes, ela é gratuita e teve um ganho significativo no tempo de execução da operação de filtro. Essa é a minha primeira parte. Se alguém tiver alguma pergunta até então, pode ficar livre para perguntar. Senão eu vou mover para outra parte, que é um contexto um pouco diferente. Posso continuar? Alguma dúvida? Dou 1, 2, 3.
Tá, bati o martelo. Beleza. Bom, a segunda parte é um outro contexto, né? É um contexto complementar, quer dizer, é um contexto mais voltado para a área, para a otimização de consulta em banco de dados. Bom, até então, vendo o exemplo, o primeiro exemplo que eu dei na execução de consulta, nós sabemos agora como uma consulta de banco de dados é executado e como um operador pode ser executado. Mas ainda o que nós não sabemos é como chegamos a esse plano de execução de consulta, né? A gente recebe um plano que diz, execute esses operadores nessa ordem e a consulta vai ter a resposta desejada. Eu vou explicar agora como nós chegamos a esse plano de execução de consulta. Basicamente, eu vou mudar um pouco o exemplo para facilitar e vou utilizar essa mesma consulta SQL nos próximos slides. E o que ela faz? Basicamente, ela seleciona duas colunas inteiras que estão armazenadas em duas tabelas diferentes, valor 1 e valor 2, e faz um filtro por essas colunas, de tal forma que a coluna I é igual a K e a coluna I tem que ser menor que 5. Ou seja, vai filtrar os 4 primeiros valores dessas duas colunas. E essas colunas, elas estão num range de inteiro de 1 até 10 mil. Beleza? Então, esse é a escala que eu vou usar mais para frente como exemplo. E terão outros também, mas esse aqui, por enquanto, é que para manter em mente. Tá, como que é feito, então, pelo banco de dados? Ele recebe esse SQL, digitado pelo usuário por alguma aplicação. O SQL é realizado, o banco de dados realiza um parser, uma interpretação desse SQL. Ele gera um plano lógico, que é igual eu mostrei, uma árvore de operadores lógicos do banco de dados. Esse plano lógico inicial, ele é passado como entrada para um otimizador de consulta. Esse otimizador, ele vai tentar melhorar esse plano, através de algumas heurísticas, através de regras de otimização, pode usar machine learning, pode usar IA, pode usar modelos de custo, estatísticas, pode mesclar essas técnicas e outras. E depois ele gera como resultado um plano otimizado. E esse plano otimizado é o plano que nós usamos até então, esse plano aqui, para executar a consulta. Então, chega para a engine de execução de consulta um plano já definido, e ela só executa esse plano. Vamos estudar como o plano é, então, otimizado. E, basicamente, esse plano, o que nós vamos estudar aqui é como otimizar esse plano utilizando uma regra de push down de filters. Existem várias regras no banco de dados. Regras de otimização de junções, propagação de estatísticas, reordenação de filtros, etc. Até mais, por exemplo, o SQL Server, eu vi uma apresentação dos engenheiros de lá, da Microsoft. No otimizador deles, eles têm mais de 400 regras para otimizar uma consulta. Regras, fora heurística, fora machine learning e outras coisas. Eu vou focar agora em uma regra específica, que é a regra de pushdown. O que basicamente faz essa regra? Ela visa localizar um filtro na árvore de execução da consulta, no plano lógico da consulta, que é uma árvore. Localizado esse filtro, ela tenta empurrar o filtro mais baixo possível nessa árvore, de tal forma que ele fique próximo do operador de escaneamento, que faz o scan de uma tabela ou de uma coluna. Para fazer isso, pode-se utilizar uma busca em largura, na árvore de execução, no plano lógico, localiza-se então o filtro e tenta jogar o filtro o mais baixo possível nesse plano lógico. Por exemplo, aqui temos um plano otimizado. Localizou o filtro da coluna I menor que 5 e jogou esse filtro, em vez de deixar esse filtro
para ser realizado após o produto cartesiano, ele é executado junto com o operador de scan. Então, na hora que faz o load dessa coluna aí, já aplica um filtro nela, já aplica uma seleção. E somente esse valor selecionado que é passado para o próximo operador. E não, por exemplo, uma coluna como essa que tem 10.000 valores distintos, 10.000 valores, sem aplicar o filtro, passaria 10.000 valores, 10.000 inteiros para o próximo operador. Aplicando o filtro, passa somente 4. Tá, mas será... E aqui é aplicada uma outra regra que transformou um produto cartesiano em uma junção, que é a regra de transformação, que transforma um operador lógico em outro. Como temos uma operação, uma condição de junção, é possível aplicar, então, essa troca de substituir um produto cruzado por uma operação de junção por hash, por exemplo. Tá. Aqui eu vou falar... Tá, então, temos esse filtro e ele está E ele foi feito o pushdown dele, ele está junto com o operador de scan. É possível, complementarmente, utilizar a nossa primeira abordagem, que é realizar esse filtro diretamente em memória. E o resultado dele é ser passado para o próximo operador, que pode ou executar em memória ou em CPU. Então, a primeira parte, para demonstrar a primeira parte dessa apresentação, é complementar essa segunda parte também. Mas será que a gente não pode melhorar ainda mais esse pushdown? Por exemplo, eu tenho que I igual a K. E se I é menor que 5, será que K não é menor que 5 também? Por lógica da teoria de conjuntos, existe essa transitividade. Então, K é menor que 5, justamente por essa operação de condição de junção de dois conjuntos. Então, eu consigo inferir isso. Mas esse otimizador de consulta não conseguiu inferir. Mas eu vou mostrar como isso pode ser feito. E, tendo esse novo filtro K menor que 5, eu posso utilizar novamente o operador que foi criado na primeira parte da apresentação e aplicar ele o máximo possível nessa árvore. Agora, em vez de aplicar para I menor que 5, eu aplico também a mesma operação lá, utilizando os bits e dados comprimidos, para K menor que 5. Bom, como eu posso fazer isso, então? Melhorar e utilizar essa técnica de filtro pushdown o melhor possível para poder otimizar e utilizar o máximo de filtros que eu puder na execução de uma consulta. Primeiro, aplica-se técnicas avançadas ou complementares à técnica de filtro pushdown. A primeira delas é filter transitivity, a transitividade de filtros. Depois pode-se aplicar a filter pull-up e depois tem alguns frameworks para aplicar pushdown de filtros com ORs e com ends. Eu vou explicar agora como que funcionaria isso que faz parte do meu trabalho, de aplicar a transitividade de filtros em filtros de banco de dados, né? Primeiro, foi utilizada a teoria de conjuntos, a transitividade, a propriedade de transitividade em teoria de conjuntos, que basicamente define o seguinte: eu tenho um conjunto A e B que tem uma certa relação. E também sei que B e C se relacionam com a mesma relação, tem a mesma relação. Então, eu consigo inferir que A e C também têm a mesma relação. Um exemplo concreto seria, por exemplo, aqui temos I, J e K, que são três conjuntos que pertencem aos inteiros. Se eu sei que I é menor que J e J é menor que K, então, pela teoria de transitividade, pela propriedade de transitividade, eu sei também que I é menor que K. Isso é bem importante, porque vai ser utilizado mais para frente para inferir e gerar novos filtros na árvore de execução de consultas. Mas, para chegar lá, eu tenho que ter uma outra definição, que é, primeiro, tratar cada coluna do banco de dados como um conjunto estrito de dados. Por exemplo, uma coluna I e K eu posso tratar como um conjunto, para aplicar essa propriedade de transitividade.
E também eu considero que predicados sob colunas do banco de dados, eles são relações transitivas, de tal forma que as relações transitivas pertencem a operadores de comparação. Por exemplo, I menor que K é um predicado e eu considero que essa relação é transitiva. E ela é, no conjunto de inteiros. E de outros conjuntos também. Tá, e criei, então, uma nova definição, que diz sobre transitividade de predicados sob colunas. E o que diz essa nova definição? Basicamente, ela define que um predicado... vamos definir o que é um predicado. O predicado é uma comparação entre duas colunas de banco de dados ou entre uma coluna e uma constante. Eu tenho a transitividade de tal forma, então, que eu consigo definir uma nova relação de transitividade de predicados, que A e B são colunas, e elas têm uma relação R1 entre elas, e eu sei que B também tem uma relação R2 com uma constante. Então, eu consigo inferir uma terceira relação, que eu chamo de relação R3, de tal forma que A se relaciona com C. E como é gerado, então, como é definida essa nova relação R3? Essa relação R3, ela é gerada, é definida por uma propriedade chamada de comparação predominante, que segue uma certa ordem. E essa ordem é definida na seguinte tabela. Aqui vai ficar mais fácil de entender como funciona essa transitividade de predicados. Se eu tenho A se relaciona com B e B se relaciona com C, aqui vai ter o exemplo na tabela. Eu tenho que A é igual a B, um exemplo da primeira linha, e B é igual a 5. Então, eu tenho como inferir que A também... Não, e que A também vai ser igual a 5. Na segunda linha, eu tenho que A é igual a B e B é menor que 5. Então, eu sei também que A é menor que 5. E assim em diante. Basicamente, é seguindo aquela definição e o que está nessa tabela para poder gerar novos predicados e aplicar mais filtros possíveis na árvore de execução de consulta. Sabendo dessa tabela e aplicando ela na hora de gerar o plano otimizado de execução de consulta, eu fiz um teste. Basicamente, naquela consulta que eu mostrei de exemplo, né? Nessa consulta aqui. E apliquei a técnica de transitividade, quando implementei essa operação no banco de dados, na otimização de consulta, e gerei um novo filtro, K é menor que 5. E o resultado, aplicado também aquele conjunto de entradas com 10.000 valores para cada coluna, foi o seguinte. Eu apliquei no DuckDB, que é essa coluna em branco, e as demais colunas são 4 SGBDs que ou não implementam ou implementam de forma errônea, não correta, essa operação de transitividade. E mostrei que o ganho de desempenho é entre 2 até quase 8 vezes melhor, só aplicando corretamente essa propriedade de transitividade. Em conjunto com a transitividade de predicados em colunas, existe a técnica de filter pull-up. E essa técnica é uma nova regra que foi implementada no banco de dados. Para quê? Para fazer a operação inversa do push-up, do push-down. E o porquê que é necessário fazer isso? Eu vou mostrar um exemplo agora. Tem um outro SQL aqui, que faz o count de todos os valores de I que aparecem aqui nessa consulta. Basicamente, o que ela faz, essa consulta? Ela cria duas tabelas temporárias, tabela T1 e tabela T2, que vão ficar, vamos dizer, o lado esquerdo e o lado direito da árvore de execução de consulta. Aplica um filtro em cada lado da execução de consulta, do lado esquerdo I igual a 5, e do lado direito K igual a 10. Depois faz a união dessas tabelas e faz o count. Essa união é feita através da operação de junção.
Porém, esses filtros I igual a 5 e K igual a 10, eles estão, vamos dizer assim, escondidos na árvore de execução da consulta. Mas, se eles não tivessem escondidos, eu poderia aplicar a operação de transitividade. Eu poderia pegar I igual a 5 da tabela 1, e eu sei que tem uma operação de junção que diz que o I da tabela 1 é igual ao I da tabela 2. Então, eu posso inferir que o I da tabela 2 é igual a 5 também. E da mesma forma o K. Eu tenho um filtro na tabela 2, do K da tabela 2 igual a 10, mas eu tenho uma relação, um filtro de relação de K igual a K, da tabela 1 e tabela 2. Eu posso inferir que o K da tabela 1 é igual a 10 também. E gerar um plano e empurrar com o pushdown, então, empurrar esses novos filtros para filtrar o I da tabela 2 e o K da tabela 1. Que é basicamente isso que nós queremos fazer. Isso daqui. Gerar novos filtros e aplicar esses filtros em outras colunas, em outras tabelas que o pushdown não conseguiu aplicar. Isso é feito utilizando o pull-upper, que é basicamente encontrar esses filtros que estão escondidos, jogar eles primeiros para cima, aplicar essa regra que move os filtros para cima da árvore lógica de execução de consulta, no plano lógico, e depois aplicar novamente a técnica de filter pull-up para empurrar esses filtros novos no operador de scan das colunas, das tabelas. Bom, aplicando essa técnica, eu fiz uma avaliação preliminar de quanto que eu ganharia com isso, e aqui tem um resultado apenas utilizando essa consulta, essa consulta aqui. Utilizando somente essa consulta, o resultado foi esse, de 2 vezes até 7 vezes mais rápida comparado aos outros SGBDs. Por exemplo, o MariaDB, que é a versão free do MySQL, o ganho de desempenho é 7 vezes mais rápido. Do Postgres, que é o que tem o melhor otimizador assim, free, né, open source, até pelo menos 2 vezes mais rápido. Depende da consulta, o ganho de desempenho pode ser bem melhor. O que está fazendo aqui essas operações? Elas estão empurrando o filtro o máximo possível e diminuindo a carga que existe nos operadores subsequentes. Esse filtro aqui que a gente realiza do I igual a K, qual igual a 10, o I igual a 5, por exemplo, desculpa, I igual a 5, ele reduz, em vez de eu passar 10.000 registros para o produto cruzado, ele está passando 4, 5 registros. E o K igual a 10 faz a mesma coisa. Em vez de passar 10.000, está passando... Não, está passando um registro, na verdade, né? Porque está igual, não é menor. Passando um registro para o produto cruzado e o K igual a 10 está passando outro registro. Então, o produto cruzado só tem 2 registros. Então, ele gera um registro resultante. Se eu passasse os 10.000 valores de cada lado, seriam 100 milhões de registros para cada produto cruzado. E depois é feito o join desses 100 milhões para cada lado, para depois aplicar o filtro. Isso demora, assim, uma eternidade para banco de dados. E a última parte é basicamente um framework que eu criei para saber quando eu posso realizar o push-down de filtros com condições WARs, que elas têm alguns truques assim que precisam ser analisados antes de tentar fazer o push-down de filtros com condições WARs. Bom, basicamente, no banco de dados, ele também analisa os filtros e cria uma árvore para representar esses filtros. E onde os nós, folhas dessa árvore são os filtros, são os predicados sobre colunas, né? E os nós intermediários são operações de junção, operações de ligação, operações lógicas, ANDs ou ORs. Esse aqui tem um exemplo de um filtro. Bom, para aplicar filtros com ORs, eu criei 4 regras simples. Então, na hora que eu analiso o filtro, essa árvore que tem os filtros, eu percorro ela e vou analisando se bate
corresponde a essas 4 regras. E a primeira regra é não realizar o push-down de filtros com múltiplas colunas. Eu vou mostrar um exemplo disso. A segunda é realizar somente o push-down de uma coluna simples, que esteja num nó raiz OR. E a segunda regra é quando encontrar uma operação de AND, eu paro de analisar a expressão, né, a condição, a expressão que tem os filtros. E, por último, eu preservo o operador de AND somente se a regra 2 for atendida, que é ter uma coluna simples na condições de filtro. Bom, a regra 1 é não realizar o push-down de filtros com múltiplas colunas. Aqui eu tenho um filtro que tem 2 colunas, I igual a 1, ou J igual a 2, ou I igual a 3. Nesse caso, como não é uma coluna somente que existe nesse filtro, que envolve I e J, colunas diferentes, não realizamos o pushdown. Essa operação ela continua do jeito que está e o scan vai fazer carregar todos os dados das duas colunas. A segunda regra é realize somente o pushdown se existir uma única coluna na raiz do filtro. Eu tenho um filtro com ORs e só uma coluna é envolvida, então eu posso realizar o pushdown sem nenhum problema de todas essas condições de filtro na hora de fazer o scan dessa coluna, dessa tabela. Essas regras são aplicadas para que não ocorra nenhum problema na hora de gerar o resultado dos filtros, porque se elas não forem corretamente aplicadas, os valores que estão sendo filtrados vão estar errados. Tá? Basicamente para prevenir isso. A terceira regra diz, quando encontrar um AND, pare de analisar a expressão que tem os filtros. Aqui, por exemplo, eu tenho um filtro I igual a 1 ou I igual a 2, AND. Eu encontrei esse AND, eu não analiso mais nada o que estiver para baixo dele. Eu paro de analisar e somente faço pushdown do que eu encontrei até o momento, que foi I igual a 1 ou I igual a 2. E esse AND continua no operador de filtro e vai ser analisado mais tarde na execução da consulta. E a última regra é preserva AND se a regra 2 foi atendida. Se eu tiver a regra 2 atendida, que é uma coluna somente com ANDs e ORs, eu posso aplicar ela de forma imediata. Aplicar essa expressão que contém ANDs e OR para a mesma coluna no scan da operação. Bom, aplicando essas regras, eu fiz uma análise desses filtros aqui que eu mostrei como exemplo, dos 4 filtros, né? Eu não analisei a primeira regra porque ela basicamente não faz o pushdown. Então, eu analisei a regra 2 e 3 para ver a performance. E, novamente, a performance foi de pelo menos 2 vezes melhor do que o que foi aplicado nos outros SGBDs. Até 10 vezes, mais ou menos 10 vezes, que foi o caso do MongoDB. Depende do filtro, ele não consegue fazer o pushdown de OR, então ele lê todos os dados para depois fazer o filtro e isso gera um desempenho bem ruim. E agora eu realizei uns últimos experimentos para tentar analisar melhor o desempenho, assim, e envolvendo diversos operadores e variando o tipo de filtros também que pode ser aplicado em consultas. Basicamente, eu criei 23 consultas diferentes, variando essas operações, incluindo diferentes operadores de junções, de left join, inner join, right join, left other join, variando também agrupamento, usando o operador distinct, variando a posição dos filtros, utilizando operadores sobre conjuntos, como união, interseção, exceção, também analisando alguns casos de filtros impossíveis, por exemplo, A igual a 5 e A tem que ser diferente de 5. Esse filtro é impossível de ser realizado. Então, criei algumas consultas que analisavam esse tipo de caso. Também utilizei as mesmas 2 tabelas,
valor 1 e valor 2, né? Que tem duas colunas de inteiros, e essas duas colunas para cada tabela varia um range de 1 a 10 mil valores. Implementei essas otimizações no DuckDB, que é um banco de dados novo, e realizei o testes contra o Postgres, MongoDB, o SQLite e MariaDB. E os experimentos foram executados no servidor Pilheira 1. E os resultados são esses. É meio difícil de ver aqui. Das 23 consultas, em todas elas, a execução utilizando DuckDB e essas otimizações foram pelo menos 2 vezes melhor que nos outros SGBDs. E o ganho de desempenho foi, em alguns casos, até várias ordens de magnitude. Eu tirei 5 consultas aqui para analisar e mostrar um pouco melhor os resultados, que é a consulta 10, 11, 18, 19 e 20, em que o ganho de desempenho foi extremamente melhor, chegando aí até 10 ordens de magnitude. Acredito que a consulta 20 é isso. Ou seja, quando foi executado essas operações, essas otimizações que foram realizadas, a consulta 20 levou alguns milissegundos. Já no SQLite, ela levou alguns minutos ou até chegou até ser horas. Então a diferença é muito gritante, é muito significativa. E o porquê que teve esse desempenho? Principalmente porque elas não aplicam essas regras, essas novas técnicas complementares e avançadas que eu apresentei até então. De alguma forma, eles não aplicam o filter pull-up corretamente, não aplicou corretamente ou não chegam a aplicar de forma alguma. Tem problema na hora de aplicar a transitividade de filtro, e isso gera problema na hora de fazer o push down também, principalmente de condições de filtro com ends e depois condições com OR, gerando essa diferença de desempenho enorme. E a conclusão que eu chego é que, primeiro, essa regra de filter pushdown, ela a princípio parece ser trivial de ser implementada, ela é vastamente utilizada e pouco mencionada na literatura, mas que para se beneficiar plenamente dela, é necessário aplicar técnicas complementares e avançadas, como melhorar a transitividade, realizar o filter pull-up, que eu não tenho certeza, mas acredito que a maioria desses SGBDs não fazem isso, e aplicar corretamente o filter pushdown com condições ORs e ENDs. Isso pode, então, evitar ou minimizar operadores muito custosos, como operadores de produto cruzado, de junções, onde o filtro consegue realizar uma seleção muito grande dos dados que serão repassados como entrada para esses outros operadores. E os sistemas de banco de dados que eu analisei até então, livres, né, open sources, eles falham em tentar explorar esses casos. Eles falham em tentar explorar o push-down de filtros, eles falham em algumas situações e outras situações eles otimizam. E por último, que o speedup, aplicando essas regras, essas implementações, essas técnicas, ele pode ser excelente, pode ser muito bom, de até 2 vezes ou 10 ordens de magnitude. Parece algo assim, sim, teoricamente simples de fazer, mas que não é feito na prática e as consequências são terríveis, na verdade, porque teve uma consulta ali, acredito que foi a 20, que eu tive que parar a execução do SQLite porque ele simplesmente não dava o resultado. Enquanto os outros deram em segundos, ele ficou executando infinitamente, chegou cerca de 1 hora de execução, eu tive que parar na mão. Sim, para o usuário isso é muito crítico, sabe? Ele espera uma resposta muito rápida
E o usuário desiste, na verdade, de esperar o resultado daquela consulta. E aqui eu selecionei alguns papers que eu escrevi, fui coautor de vários, de alguns. Agradeço a todos que me convidaram e que eu pude contribuir de alguma forma e participar com ideias ou na escrita desses artigos. E acho que da minha parte é isso. Obrigado, professor. Obrigado a todos.